Oi professor, tudo bem? Meu nome é Marcelo e eu vou explicar sobre o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele é uma organela de extrema importância para o funcionamento em geral da célula. Ela é encontrada apenas em células eucarióticas e é fundamental para o metabolismo celular. Ele forma uma rede de membranas que se estende a partir do núcleo. Está envolvido na produção e transporte e armazenamento de substâncias. E também existem dois tipos principais do retículo endoplasmático: o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ou retículo endoplasmático granular, recebe este nome devido a poliribossomos, que são pequenas proteínas que se aderem na parede da membrana do retículo. Sua principal função é sintetizar proteínas, sendo que maior parte dessas proteínas sintetizadas são enviadas para fora da célula, como o colágeno. Ele também produz fosfolipídios, síntese de proteínas de membrana, a glicolização, que é a adição de açúcar nas moléculas de glicose. Ele também é responsável por montar as moléculas proteicas, que são formadas por várias cadeias polipeptídicas. Muitas proteínas que saem do retículo endoplasmático rugoso são, em sua parte, enviadas para o complexo de Golgi e incorporadas à membrana celular, ou enviadas para os lisossomos. É muito ativo também em células que produzem grandes quantidades de proteínas, como as células pancreáticas, que fabricam enzimas digestivas. Agora falando um pouco mais sobre o retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático agranular, ou seja, ele tem ausência de grânulos, que são poliribossomos. Uma das principais funções dele são sintetizar esteroides, fosfolipídios e outros tipos de lipídios. Outra função de extrema importância do retículo endoplasmático liso é a desintoxicação do corpo, ou seja, ele degrada as moléculas de etanol que podem ser ingeridas por meio de bebidas alcoólicas, também medicamentos como os antibióticos e também substâncias anestésicas. Sendo assim, o retículo endoplasmático liso é mais envolvido em células do fígado, que filtra compostos químicos do corpo. E ele também participa do metabolismo de carboidratos. Ele também é fundamental para a formação de glicose, por meio da hidrólise. E também é atribuído ao armazenamento de íons de cálcio, que é essencial para a contração muscular. Embora possuam funções diferentes e distintas, o retículo endoplasmático liso e o rugoso trabalham de forma complementar. Enquanto o retículo endoplasmático rugoso foca mais na produção de proteínas, o retículo endoplasmático liso está mais relacionado com a formação e produção de lipídios. Outra função do retículo endoplasmático liso também é a regulação de substâncias dentro da célula. Juntos, eles participam da manutenção do equilíbrio interno da célula e da preparação de moléculas que serão eliminadas pelo organismo. Fala, professor Jorge. Eu sou Davi do primeiro A e eu vou falar sobre a mitocôndria e os lisossomos. A mitocôndria é uma organela celular envolvida na produção de energia e está em quase todas as células eucarióticas, como as células humanas, vegetais e animais. E seu principal papel é gerar a maior parte de ATP, a molécula que fornece energia para as atividades celulares. Sua principal função é produzir energia por meio de respiração celular, um processo que usa glicose e oxigênio para gerar ATP. Além disso, ela
participa de outros processos como a morte celular programada, a apoptose e a regulação do metabolismo celular. Uma curiosidade sobre a mitocôndria é que ela tem DNA próprio, que sugere que no passado ela foi uma bactéria que passou a viver dentro de células em uma relação de cooperação. Cada célula pode conter centenas ou até milhares de mitocôndrias, dependendo da necessidade de energia. Músculos, por exemplo, têm muitas. Resumindo, a mitocôndria é uma organela celular responsável por produzir ATP para que a célula possa funcionar corretamente e é essencial para manter o organismo vivo ativo. Agora eu vou falar sobre os lisossomos. Os lisossomos são organelas celulares responsáveis pela digestão intercelular. Eles contêm enzimas hidrolióticas que ajudam a quebrar substâncias dentro da célula, desempenhando um papel crucial no processo da reciclagem de materiais e na defesa contra patógenos. O nome lisossomo vem do grego lysis, dissolução, e soma, corpo, refletindo sua função principal de dissolver e de degradar componentes celulares. Os lisossomos são organelas envoltadas por uma membrana lipídica simples. A membrana serve para proteger o conteúdo das enzimas hidrolíticas do restante do conteúdo celular, evitando que a célula se autodigeriga. Dentro dos lisossomos, me desculpe pela música que evitando que as células se autodirijam dentro dos lisossomos, encontram-se mais de 50 tipos diferentes de enzimas que incluem proteases, que quebram proteínas, lipáses, que quebram lipídios, glicodiases, que quebram carboidratos, e nucleases, que quebram ácidos nucleicos. Essas enzimas funcionam de maneira eficiente com pH ácido, aproximadamente 5, o que explica por que os lisossomos são especializados na degradação de materiais celulares. Vou falar de algumas funções dos lisossomos. Digestão intracelular, autofagia. Os lisossomos desempenham um papel central na autofagia, que é o processo pela qual a célula degradada componentes danificados ou obsoletos. Esse processo é essencial para a renovação celular e para a manutenção de homeostase. Eles quebram organelas classificadas ou mal dobradas, ou qualquer outra substância que não seja útil para a nossa prejudicação celular. Os lisossomos desempenham um papel crucial na autofagia, que é o processo pela qual a célula degradada componentes danificados ou obsoletos. Esse processo é essencial para a renovação celular e para a manutenção de homeostase. Eles quebram organelas danificadas, proteínas mal dobradas, ou qualquer. Salve, meu nome é Kelvin Matheus e eu sou do primeiro ano. Eu vou falar um pouco sobre os ribossomos. Vou falar rapidinho sobre os ribossomos. Os ribossomos são estruturas super importantes que existem dentro das nossas células. Que mesmo sendo estruturas pequenas, células pequenas, eles fazem um trabalho importantíssimo para as nossas células. Os ribossomos são tipo fábricas de proteínas. Eles pegam instruções que vêm do DNA através do RNA mensageiro e usam essas informações para montar proteínas que são essenciais para o nosso corpo funcionar direito, né? Mas como assim montar proteína? Imagina que a proteína é um colar e que cada conta desse colar é aminoácido. Os ribossomos vão juntando essas contas na ordem certa para formar o colar completo, que é a proteína. Essas proteínas servem para várias coisas, para formar os músculos, para ajudar na digestão, carregar oxigênio no sangue, e entre outras mil coisas. E onde os ribossomos ficam? Eles podem ficar soltos no citoplasma, ou eles podem ficar grudados no retículo endoplasmático, que por isso é chamado de rugoso. Quando eles estão soltos, eles produzem proteínas que ficam dentro da célula, já que
já que estão grudados, fazem proteínas para as que vão de fora ou para as células que ficam fora ou para outras partes dela. Ah, e também tem uma curiosidade. Os ribossomos existem em todos os seres vivos, até bactérias têm. Todos os seres, isso mostra o quanto eles são importantes. E diferente de outras organelas, eles não têm membrana, são só o miolo mesmo. Enfim, os ribossomos são pequenos, mas são importantes. Calma aí. Enfim, os ribossomos são pequenos, mas fazem uma das funções mais importantes da célula, né? E agora eu vou falar um pouco sobre outra estrutura da célula, que muita gente esquece, mas que tem um papel super importante, os centriolos. Os centriolos são estruturas cilíndricas, parecidas com um canudinho, que ficam em pares dentro das células na região chamada centrosomo. Eles são microtúbulos que são como fios bem finos, que o trabalho principal deles aparece quando a célula vai se dividir. E que durante a divisão celular, os centriolos ajudam a formar um fuso mitótico, que é tipo uma estrutura de cabos que puxa os cromossomos para lados opostos das células, como se ele fosse um organizador dessa bagunça toda, garantindo que cada célula filha receba o número certo de cromossomos. Sem eles, a divisão celular poderia dar errado. Além disso, os centriolos também estão ligados à formação de cílios flágelos, que são estruturas que ajudam algumas células a se mover ou empurrar substâncias ao redor dela. Por exemplo, os espermatozoides usam flágelos para se movimentar, né? Ah, também tem um detalhe importante. Os centriolos estão presentes nas células animais, mas não existem nas células vegetais. Então, para resumir, os centriolos são super pequenos, mas têm funções bem grandes principalmente na hora que a célula vai se dividir. E é isso aí, valeu, até a próxima aí. Fala aí, professor, sou o Vitor. Eu vim falar aqui sobre o complexo de Golgi, conforme aqui a imagem. É um conjunto, né, é um conjunto de compartimentos achatados ali. Normalmente são de 4 a 6 agrupadas, né? Isso parecem como bolsas empilhadas ali, né? Como tal aqui na imagem. E se encontra o lado cis e o lado trans. O lado cis, ele é voltado para receber, né, as proteínas, os lipídios do retículo endoplasmático rugoso e liso, né? E o lado cis, ele é virado para o retículo endoplasmático, né, para poder facilitar essa transferência de lipídios e proteínas. Ali dentro do complexo de Golgi, ela é processada, né, e é empacotada e acaba saindo aqui na face trans, tá vendo? Essas bolinhas aqui, normalmente são vesículas secretoras, né, que acabam saindo aqui, né, que é uma vesícula recém-formada, ela sai daqui, vira essa bolinha aqui, dentro tá a proteína, e essas vesículas secretoras, ela acaba saindo para fora da célula, para outras regiões que precisam de proteínas. Então, diga-se de passagem que o complexo de Golgi é uma célula bem importante, né, para poder fazer essas transferências e também esse processamento de alimentos. Dentro dessas cisternas, como eu disse, existem proteínas que modificam as proteínas, realizando o processo ali, como a glicolização, que é a adição em açúcares das proteínas e lipídios, formando a glicoproteína e glicolipídios. O complexo de Golgi também atua na síntese de polissacarídeos, né? Também é responsável pela formação de lisossomos, peroxissomos e acrossomo. Que é uma estrutura também presente no espermatozoide, que é como se fosse um capacete, né, que envolve ali
o espermatozoide. Eu peguei a imagem bem ruinzinha, mas acho que dá pra ver aqui, né? O acrossomo, ele funciona como se fosse uma espécie de capacete, né? Que protege o DNA. Aqui, ele é um capacete repleto de enzimas que protege o DNA para que ele não se espalhe, né? Que ele só seja expelido dentro do óvulo. Então, a célula aí também presente no espermatozoide. Geralmente, o complexo de Golgi está localizado próximo ao núcleo e próximo ao retículo endoplasmático para uma questão de estratégia, né? Questão de ser mais fácil, né? De propagar ali as substâncias. E é isso. Agora eu vou falar do núcleo, né? Isso é muito importante aí, como aqui na imagem, que tem o nucleolo, a cromatina, o nucleoplasma, lâmina nuclear, o envoltório nuclear, os poros, né? E o ribossomo. O núcleo, ele é como se fosse o centro de comando da célula. Ele guarda o material genético, né? Que é responsável por conter todas as informações necessárias para que a célula funcione adequadamente. E também a partir do DNA que a célula sabe como responder aos estímulos do ambiente, quando se dividir e também quando produzir proteínas, né? Dentro do núcleo existe o nucleolo, que é uma região responsável pela introdução, né? Pela produção de ribossomos. E esses ribossomos eles são enviados para o citoplasma para exercer, né, a função deles. As principais funções do núcleo são armazenar o DNA, poder coordenar a produção de proteínas e também controlar as informações da célula, né? Poder controlar tudo ali. Agora aqui na imagem estão aqui o envoltório nuclear, que é meio que uma dupla camada que reveste o núcleo. A lâmina nuclear, que é uma rede de proteínas, né, que está aqui no núcleo. O nucleoplasma é como se fosse um líquido gelatinoso que ele está suspenso, o DNA é como se fosse um citoplasma do núcleo. A cromatina é o conjunto de DNA e proteínas que ficam aqui, né, no nucleoplasma. E os poros meio que esses poros aqui, esses buraquinhos que controlam tudo que entra e sai, né? Tudo que as proteínas que entram e saem. E os ribossomos aqui, né, que a principal função tá de produzir proteínas, né? Então é isso, explicação bem rápida aí e direta do que eu entendi aí dos dois, né? E é isso, valeu, professor.